Presidente, enquanto não dá o quórum para votação, eu gostaria de fazer aqui uma manifestação contrária aos colegas aqui da CPI que falaram do caso da Petra Costa e do secretário de Governo de Comunicação, Fábio Weingarten, fazendo um desagravo público ao Fábio Weingarten, que é uma pessoa de conduta ilibada, que está chefiando a comunicação do governo federal, demonstrou já num vídeo onde foi injustamente atacado pela imprensa, que a gente sabe que muitas vezes é tendenciosa, é de esquerda, tem esse viés de esquerda, e resolveu atacar o secretário de comunicação na renovação de contratos que já tinha com certas empresas na iniciativa privada. E está sendo novamente injustamente atacado, inclusive o governo federal, por conta de apenas defender o interesse nacional. Porque a senhora Petra Costa, que foi a diretora do documentário Democracia em Vertigem, e eu assisti esse documentário já há alguns meses, ela relata fatos acerca do Brasil, ela até tem uma visão um pouco romântica da esquerda, mas tem vários erros naquele documentário, erros sobre fatos históricos ocorridos no Brasil, como foi, por exemplo, as grandes manifestações nacionais que levaram às ruas mais de 6 milhões de brasileiros só na Avenida Paulista, em São Paulo, uma das maiores manifestações, que culminaram, sim, no processo democrático e legal e constitucional da então presidente da República, Dilma Rousseff, que foi comprovadamente pelo Tribunal de Contas demonstrado a irregularidade das suas contas. Esse foi um dos motivos do impeachment na época, que é desvirtuado no referido documentário. Essa senhora, que então ela relata fatos falsos para o meio internacional acerca do impeachment da Dilma, porque foi um processo democrático, constitucional. Ela omite as grandes manifestações, que é, então, a retomada do povo brasileiro desse protagonismo político, que é exercido nas redes sociais, como nós sempre temos colocado aqui, mas como os até então donos do poder são contra a livre manifestação popular, eles se insurgem com relação a isso. Então, essa senhora, quando vai para os Estados Unidos, começa a denegrir a imagem do Brasil e do presidente da República. E o que o governo faz é nada mais do que o seu dever, de defender o interesse nacional e de colocar a verdade sobre os fatos. Então, quero fazer um desagravo ao governo federal e o secretário de Comunicação. Ademais, presidente, só para encerrar a minha manifestação, quero falar um pouco sobre os requerimentos. E eu até não votei ainda nessa votação em bloco, porque eu estou achando muito suspeito que o Partido dos Trabalhadores, os parlamentares da oposição, tenham votado em favor, em bloco, dos meus 4 requerimentos. Sim, porque qual é o propósito dos meus 4 requerimentos? Eu quero aqui esclarecer. Nós temos 2 fatos noticiados amplamente pela imprensa brasileira de como, e aí não sou eu falando, aí é a imprensa, né? Seja na Folha de São Paulo, na Isto É, eu vou relatar para vocês, o objeto são 2 fatos específicos que eu pretendo investigar aqui na CPI. Porque eles muito acusam o governo Bolsonaro de instrumentalizar a máquina pública para fazer fake news ou para perseguir opositores, mas quem fazia isso era justamente a oposição quando estava no governo. E nós queremos investigar aqui, através dos meus 4 requerimentos, 2 situações específicas. Primeiro, a questão do blog Dilma Bolada, que, na delação premiada realizada na Lava Jato, o senhor João Santana e Mônica Moura declararam que foi utilizado dinheiro da Lava Jato, cerca de R$200 mil, para a reativação do perfil digital Dilma Bolada, para propagar postagens favoráveis ao governo da época. Então, a Dilma Bolada, ela vinha lá publicando que é de propriedade do senhor Jefferson Rocha,
ela publicava notícias a favor da Dilma. Daí parou de publicar, parece que... Qual a história que chegou até a gente? Dilma ficou dizendo, por que parou de me defender? Ah, não tá recebendo. Ah, então resolve lá, Mônica. Isso foi declaração da Mônica, dos marqueteiros. Mônica Santana declarou isso na sua delação. E daí ela foi lá, falou com o pessoal do Odebrecht e pagaram, então, R$200 mil por Dilma Bolada. Isso, sim, são provas cabais de que havia, então, instrumentalização e a máquina da corrupção agindo em favor de propagação de notícias e manipulação do debate público. É isso que a gente pretende investigar no requerimento 184. Já nos requerimentos 181, 193 e 204, nós queremos investigar o conhecido mensalinho do PT. No que consistia, então, o mensalinho do PT? Se refere a um esquema de pagamento de influenciadores de redes sociais para a propagação de pautas positivas disfarçadas de notícias, que ficou conhecido popularmente como mensalinho do PT. E eu estou falando isso com base na imprensa da época. Por exemplo, notícia aqui da Folha de São Paulo, que é um veículo muito respeitado pela oposição. Folha de São Paulo fala aqui, agência acusada de contratar perfis para propaganda irregular pró-PT no Twitter. Daí aqui fala... por exemplo, da jornalista Paula Holanda, militante de esquerda e influenciadora digital, conhecida no Twitter como PPP Holanda, que tinha cerca de 6 mil seguidores, e que ela fazia ela ganhava pontos fazendo essas notícias e, em troca, eles monetizavam isso. Ela falava que ela aceitou escrever tweets favoráveis na época com relação à candidata do PT, Gleisi Hoffmann. Então, aqui está, esse fato que eu estou falando, do mensalinho, está noticiado aqui pela Folha de São Paulo, numa notícia de 26 de agosto de 2018. Então, não venham reclamar comigo sobre isso, reclame aqui com a imprensa da época que noticiou. Outro veículo da imprensa que noticiou sobre o mensalinho dos militantes ilegais do PT foi a Isto É. Aqui tem outra notícia da Isto É. Petistas já foram denunciados no mensalinho do PT. Aqui fala, na época era o deputado federal Miguel Correia, que foi acusado de ser o cara que fazia esse gerenciamento. Aqui, notícias R7, outro que está falando, então, desses influenciadores, dessa divulgação de informação no período aí, perto à eleição, para poder propagar notícias favoráveis acerca do Partido dos Trabalhadores. Então, presidente, eu estou achando muito esquisito, e por isso que eu não fiz a votação ainda, que a oposição esteja favorável à aprovação desses requerimentos, junto com aquelas outras séries de requerimentos do deputado Frota, para quebrar sigilo de pessoas que, inclusive, são favoráveis ao atual governo. Que, na verdade, nada se comprovou com relação a elas, mas eu tenho aqui noticiário e evidências até de pessoas que fizeram delação premiada na Lava Jato, como o caso da Dilma Bolada. Estou achando muito esquisito e, por isso, vou pensar aqui, presidente, se vou votar a favor, por quê? Porque eu acho que deve ter alguma pegadinha nisso. No seu requerimento, deputado? Requerimento de vossa palavra? Senhor presidente. Não estou entendendo, não. Ou talvez algum acordo, para daí não chamar. Então eu quero o seu compromisso. Então eu quero o seu compromisso público aqui, presidente, de que, caso aprovado, o senhor vai chamar os meus requerimentos. Porque uma coisa é aprovar, claro. Outra coisa é pautar. Quero o seu compromisso público. O que for votado aqui será chamado, não tem porquê, não sei. Que até o mês que vem o senhor vai chamar, então, essas pessoas para depor aqui e quebrar esses sigilos. E eu quero sobre isso, deputada Carolina, para converter essa convocação em convite. Por quê? A própria AGU emitiu aqui um parecer. Já está convocado, senhor presidente. A Advocacia Geral da União, presidente, emitiu um parecer sobre a questão do secretário de Comunicação do Governo Federal, Fábio Weingarten, e listou 6 motivos para afastar essa acusação de conflito de interesse atribuído a ele, né? Número 1, não há contrato do poder público com a sociedade empresarial FW Comunicação e Marketing. 2, os contratos de publicidade da SECOM com as agências de propaganda foram pactuados na gestão anterior, no ano de 2017. 3, a SECOM não detém contrato com veículos de comunicação que já
ele é pactuado com apenas 3 agências de publicidade. 4, a responsabilidade pela confecção do plano de mídia é da agência de propaganda. 5, o secretário Fábio Weingarten não exerce atividade empresarial na sociedade FW Comunicação e Marketing, sendo mero sócio cotista, já que, antes de assumir o cargo, averbou na Junta Comercial de São Paulo alteração do contrato social e se afastou completamente de qualquer função de administração da sociedade. Como dispõe, ou seja, está na estrita observância do artigo 117.10 da Lei 8.112. E 6, ao tomar posse, foram apresentados ao secretário especial e adjunto todos os documentos solicitados pela Comissão Ética, CGU, ABIN e SAGE. Portanto, presidente, até no intuito de esclarecer essa situação, nós poderíamos fazer um convite para que ele compareça, então, nessa CPI, até porque muitas pessoas vieram aqui nessa CPI depor, a gente não sabia nem a que título era, e para demonstrar a imparcialidade de Vossa Excelência, faça um convite ao secretário para que, então, compareça. Muito obrigada. Passamos agora à votação do requerimento. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado.